te adorar. Foi que eu nasci. Cumpra em mim.
orar, nós abaixamos nossas cabeças. Obrigada, Senhor, ó Deus, por esse tempo, esse privilégio, Senhor, de estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Ó Pai, o Senhor tem liberdade, a Tua palavra diz, Pai, que onde habita o Teu Espírito Santo, ali há liberdade. Então, flua, Senhor, ó Deus, Pai, aqui nesse lugar, Senhor. Vem o Teu reino, Senhor, aqui nesse lugar. Fala, Deus, em cada coração, Senhor. E ouve, Senhor, nós vamos colocar aqui, Pai, diante de Ti, Pai, esses pedidos de oração, como um clamor, Senhor, na Tua presença, Pai. E os que ainda não escreveram, o Senhor sabe, no coraçãozinho de cada um deles aquilo, Pai, o que eles precisam, o que eles necessitam, Senhor. Oh, Deus, esses dízimos e ofertas, Senhor, são para a Tua glória, Senhor, para que o Seu reino se expanda, para a honra e glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que pode contar? Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu, que as minhas mãos fizeram para ti? Eu pedi para os irmãos abrir 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. Amém? A palavra do Senhor fala assim: quando Davi e seus homens chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os amalequitas haviam atacado o Neguebe, devastando e incendiando a cidade de Ziclague. Tomaram como cativas todas as pessoas que lá estavam, mulheres e homens adultos, jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando decidiram seguir o seu caminho. Logo que Davi e os seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada, e que as suas mulheres, os seus filhos e filhas tinham sido sequestrados. Então Davi e todos que estavam com ele prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até se esgotarem as lágrimas. As duas mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas, Ainoã, da cidade de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, a que fora esposa de Nabal. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo em Deus, o Senhor, seu Deus. Então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: rogo-te, traze-me depressa o efode, colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: perseguirei a esse bando de invasores? Alcançá-los-ei? E a resposta foi: sim, persegue-os, porque certamente os alcançarás e libertarás os prisioneiros. Davi partiu com 600 homens que estavam com ele e chegaram à torrente de Besor, onde permaneceram alguns. Até aqui, irmãos. Essa palavra Deus colocou no meu coração para ministrar nos irmãos, que fala que quando Davi não estava na cidade de Ziclague, ele estava em batalha, junto com os filisteus, e ele queria ficar com na batalha,
Mas o chefe dos filisteus não aceitaram que Davi ficasse no meio da batalha com eles. E ele não acreditou porque que estavam dispersando Davi. Davi era um homem íntegro, reto, que não era nenhum traiçoeiro, mas eles achavam que Davi poderia ser um traiçoeiro e, no meio da batalha, lutar contra eles. E Davi, companheiro de Ax, que prestou mais de um ano trabalhando com Ax, que era um filisteu, um comandante, não entendeu por que estavam dispersando Davi. Mas o Ax falou, não sou eu, são os comandantes do filisteu que não estão aceitando você aqui. E Davi voltou para a cidade onde os filisteus mandaram ele ir. E chegando lá, junto com os seus homens, encontraram a cidade totalmente incendiada e levaram consigo, como o texto diz, todos os seus pertences, todos os seus espojos, né? E familiares, jovens, idosos e adultos, levaram todos e saquearam a cidade e queimaram a cidade. E a Bíblia diz que nós acabamos de ler que, quando eles chegaram lá, que viram toda aquela destruição, começaram a chorar. E choraram até não ter mais força para chorar. Até não ter mais forças. Vocês imaginam 600 homens chorando até não ter mais força para chorar. Deve ser um brado muito grande, né? Mas Davi, a Bíblia diz que... É aqui, família. Mas a Bíblia diz que um homem temente a Deus é diferente de todos, né? 600 homens e um só, que era temente a Deus, fez toda a diferença. O Davi não deixou-se intimidar, ele chorou até não ter forças. Mas a Bíblia diz que ele buscou, ele se fortaleceu em Deus. E ele pede o quê a Abiatar, o sacerdote? Ele pede o efode, que é o colete sacerdotal. E ele foi o quê? Consultar a Deus. Se realmente ele teria condições de alcançar aquele povo que saqueou aquela cidade e de conquistar e trazer de volta tudo que eles levaram de Davi. E Deus disse sim, pode ir que você vai conquistar, você vai trazer de volta e você vai ganhar muito mais espólio do que o que vocês tinham antes. E Davi sim obedeceu e correu atrás dos amalequitas, conseguiu alcançar e conseguiu ter vitória sobre eles e conseguiu resgatar todos os espólios que eles tinham levado e trouxe de volta para Siclag, que a cidade não tinha sido saqueada. E distribuiu com todos por igual. Mas por que Deus falou comigo essa palavra? Eu falei, Deus, por que o Senhor quer falar comigo essa palavra que eu estava preparando? E Deus falou assim, muitas coisas estão acontecendo hoje no mundo. As pessoas não estão dando crédito à minha palavra. Nós precisamos voltar à Bíblia, voltar a dar crédito à minha palavra, porque as pessoas estão muito dispersas. Muitas coisas acontecendo no momento no mundo agora. Muitas pessoas chorando. Hoje tem pessoas que estão na igreja, seguindo a Jesus, caminhando com Jesus, mas têm chorado, como esses homens aqui choraram. Não tem tido força de vir para a casa do Senhor, porque não tem encontrado força. Como esses homens aqui choraram até não ter mais força. Mas Deus quer transformar o teu choro em alegria, porque Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa esperança. Então Deus quer transformar isso em nós. Deus quer dar para você, saber que você tem um Pai que cuida de nós, que não perdeu o controle, não perdeu o controle de nada. Né? Estamos vendo aí os noticiários que está acontecendo lá no Sul. Às vezes você fica perguntando, onde está Deus nessa hora? Eu quero dizer que Deus permanece em seu trono, reinando eternamente. Mas eu vejo o amor dele nas pessoas, com tanta solidariedade, irmãos dedicando sua vida, compartilhando bens, dando tudo, se sacrificando para salvar a vida dos irmãos. Para salvar a vida dos irmãos. Deus falou comigo, você não vai ver tantas pessoas que vão ser convertidas naquele lugar, como não se viu antes.
E quantas igrejas vão ser abertas naquele lugar como nunca se abriu antes? Porque eu não perdi o controle. Tudo está sob o meu comando, sob o meu controle. Então, se você está aqui com lágrimas no coração, mas Deus quer enxugar tuas lágrimas. Deus quer fazer de você, Deus quer te dar algo novo, algo que só Ele pode dar. A Bíblia fala de uma mulher chamada Ana, que era estéril, que não podia gerar filhos. E um dia ela foi, todo ano, ela ia com o marido ofertar sacrifício ao Senhor uma vez por ano. E ela era muito humilhada pela outra concorrente dela, que chamava Penina. Era muito humilhada. Mas um dia, um ano que ela subiu para oferecer sacrifício ao Senhor, ela chorou diferente. Ela chorou diferente. Irmãos, Deus quer enxugar tuas lágrimas. Ele conhece o que está no teu coração. Não tem nenhuma circunstância. Deus pode mudar tudo em questão de tempo. Ele é o dono do tempo. Mas Ele quer enxugar lágrimas no teu coração, quer te dar alegria. Foi para isso que Jesus veio, nos dar a alegria do Pai. Ele veio desfazer toda a obra do diabo. Ele veio nos dar vida e abundância. A Bíblia diz que Ana chorou, mas foi um choro diferente para Deus. Deus ouviu o choro de Ana de uma maneira diferente, como se ela nunca tivesse chorado. E a Bíblia diz que ela derramou a sua alma diante do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa oração, está atento ao nosso clamor. Davi sabia a quem ele servia. Davi sabia a quem ele podia buscar a resposta. E Deus deu a resposta para ele. E Davi obedeceu a palavra de Deus. Foi e conquistou tudo de volta. Então, mas aqueles homens choraram tanto que não tinha mais força. Será que hoje, nos dias atuais, não somos um de nós que estamos chorando como esses homens que choraram? De ver tanta coisa acontecer e não ter mais força para, às vezes, nem para orar, nem para buscar a presença de Deus, porque você está tão cansado de ver tantas coisas acontecer, mas Deus está falando que permanece firme, inabalável. Busca o Senhor e Ele vai se deixar se achar. Buscai o Senhor enquanto se pode se achar. Ele está só esperando você orar a Ele, buscar a Ele. Ana, quando orava diante do Senhor, só ela e Deus sabia da oração. A Bíblia diz que o sacerdote Eli achava que ela estava bêbada e embriagada. Mas o choro era tão forte. O secreto de Ana com Deus, Deus ouviu o choro de Ana. E a Bíblia diz que, ao seu tempo, Deus, a mesma madre que Deus deixou Ana estéril, foi o mesmo Deus que abriu a mesma madre que fez ela gerar filhos. E assim é o nosso Deus conosco hoje. Ele quer enxugar as tuas lágrimas, transformar os teus prantos em alegria. Em alegria. O apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Sempre no Senhor. Alegria, irmão, é diferente de felicidade. Felicidade é circunstancial. Alegria é espiritual. Alegria é fruto do Espírito. A minha alegria, quando ela está no Senhor, ela é inabalável. Aconteça o que acontecer, ela não vai ser abalada. Porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte do Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém, irmãos? Eu me lembro que em 2008, quando eu estava de férias, eu viajei para o Nordeste, sou da Paraíba, fui visitar meus pais. E nesse tempo que eu estava lá, a minha mãe teve um infarto fulminante, né? Praticamente socorri ela até o pronto-socorro, mas foi tão fulminante, tão rápido, que quando eu saí da presença dela, que me despedi e falei, amanhã eu venho voltar para visitar você, ela falou, não demora para vir logo cedo. Eu falei, tá bom, mãe, pode deixar que eu venho. Aí quando eu saí do quarto, a minha tia falou, volta, que ela está passando muito mal. Aí quando eu vi, ela estava tendo um infarto fulminante, estava aqui ficando tudo roxo, né? Eu pedi para o médico socorrer, o médico falou,
não tem jeito, ela foi infarto, foi fulminante, está tudo roxo já. E aquilo foi um choque para mim no momento, né? Foi um choque para mim. E aquilo demora a ficha cair para a gente, né? Não é tão rápido assim, porque parece que você está meio fora de cena ainda, né? E eu sei que no outro dia que aconteceu o velório, Jesus não me deixava ficar triste. Ele não me deixava ficar triste. Eu falei, Senhor, minha mãe foi a óbito, por que eu não consigo ficar triste? Por que eu não sinto tristeza dentro de mim? E Jesus falou, porque sua mãe descansou em Deus. Ela morreu salva, para a glória de Deus. E eu falei para minha avó, falei, vó, mãe está bem. Minha mãe está bem. Minha avó, como está bem? Eu falei, ela descansou em Deus. Porque Deus não me deixa ficar triste. Saber que meu coração está alegre. Porque eu sei que ela descansou em Deus. Irmão, a alegria que Jesus coloca no nosso coração é algo tão forte que não tem tempo para tristeza. Porque Ele vai preencher o teu vazio. Ele vai escutar o teu choro. Ele vai escutar a tua lágrima e vai dizer, você não está sozinho. Eu estou com você. E interessante, irmão, que Deus me deu um sonho. Quando eu estava voltando para São Paulo, eu sonhei que eu estava como se estivesse pegando um avião e um cavalo branco do lado da minha janela, batendo asa, batendo asa, batendo asa. E eu olhava, via um cavalo branco. Quando eu virava assim, de lado eu via vários cavalos. Uma visão que Deus me deu. E eu perguntei para alguns irmãos, falei, você consegue decifrar esse sonho que Deus me deu? Ninguém conseguia decifrar, irmão. Irmão, quando eu cheguei na casa do Senhor, que eu voltei de viagem, que eu sentei no banco da igreja, Jesus, o Espírito Santo me falou, um dia vocês vão estar todos juntos. Aquele cavalo branco representava Jesus. Aquele monte de cavalo que eu via, era nós todos juntos, glorificando e honrando a Deus. Amém, irmão? Esse é o nosso Deus, que cuida da gente, que não nos deixa a gente se abater. Por isso que a gente entende que a alegria não é circunstancial, a alegria ela é espiritual. Porque quando você tem o Senhor, nada te abala, irmão. Você está vendo tudo isso acontecer, mas a Bíblia diz que fica firme. Jesus falou que no mundo nós ia enfrentar muitas tribulações, muitas aflições. A gente ia passar por tudo isso. Mas Jesus falou assim, eu venci o mundo. Se confiares em mim, vencerás também. Então, se ele venceu, ele garantiu que a gente vai vencer também. Porque ele quer que a nossa alegria seja completa. Não seja uma alegria temporária, nem circunstancial. Porque quem tem o Senhor, ele está alegre o tempo todo. Porque ele sabe. Ele sabe quem está no comando, ele sabe quem está no controle. Ele sabe o caminho para onde vai. Ele sabe para onde vai. Então, essa é a nossa maior alegria. Quando o salmista Davi escreve, Senhor, não retira de mim o Espírito Santo quando ele pecou, ele sabia que sem o Espírito Santo não adianta. Não adianta você ter nada. Se você não tem o Espírito Santo, irmão, você não tem nada. Davi, quando pecou, ele se preocupou com isso. Não se preocupou com coroa, não se preocupou com reinado, não se preocupou com outras coisas. Não, ele falou, Pai, não retire de mim o teu Santo Espírito. Porque na medida que o Espírito Santo sai do homem, acabou o homem, não tem mais alegria. Ele não consegue mais sentir a presença de Deus. Porque o homem só consegue sentir a presença de Deus por meio do Espírito Santo. Por isso que a alegria que Jesus quer nos dar é uma alegria completa. É uma alegria que a gente se sinta feliz, saber que temos um Salvador. Sabemos que temos o Senhor. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha para nos fortalecer. E eu sei que aqui tem vários testemunhos aqui, que jamais vocês vão largar o Senhor por nada. Sabe por quê? Porque vocês sabem de onde o Senhor tirou vocês. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Então, minha alegria está no Senhor, não está na circunstância. Não é no bem que eu conquisto, não é a coisa que eu conquisto. Aquilo me dá uma alegria não, me dá uma felicidade temporária. Rapidamente passa. Mas a alegria do Senhor é eterna. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós estamos aqui, irmão, porque o Senhor nos sustenta.
Porque o Senhor nos sustenta. Você quer saber uma coisa maravilhosa e especial? Saber que Jesus vive está para a glória de Deus, intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Sabe por que Davi buscou a Deus? Porque Davi sabia que, quando ele escreveu o Salmo 23, ele sabia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Certamente a bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias. Isso é para nós, irmão, é hoje para nós. O Antigo Testamento, ele é sombra. Quer dizer que é sombra. Ele reflete hoje. Ele reflete hoje para nós. Como você está andando no sol, você não está vendo sua sombra? Então ele é como sombra para nós, está refletindo hoje para você. Ele está te fortalecendo hoje. Você acha que aqueles homens de Deus que conquistaram grandes coisas foram fácil para eles? Não foi fácil para ele. Se perguntar para o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta de Filipenses, é chamado carta da alegria. Mas onde Paulo escreveu essa carta? Numa prisão. Não escreveu num hotel 5 estrelas, com piscina, com tudo, não. Ele escreveu numa prisão, carregando em si as marcas de Cristo. Por isso nós temos que ter grande alegria. Grande alegria. Eu me lembro que uma vez, trabalhando no serviço, e eu pude dizer que eu sou cristão, me tiraram, ficaram rindo de mim, tirando barato de mim, e eu saí ali, mas eu senti uma alegria tão grande, irmão, tão grande, que eu não conseguia sentir nada que eu pudesse de mal com aquelas pessoas. Jesus colocou uma alegria em mim tão grande. Sabe por que eu me senti alegre, irmão? Porque Jesus passou. Eu passei o que Jesus passou. Ele foi envergonhado, foi açoitado, foi cuspido. Gente, você passar o que Jesus passou é alegria. Você saber que, meu Deus, eu estou passando aquilo que Cristo passou. E tem coisa melhor? Você passar por coisa que Cristo passou? E você acha que está esquecido de Deus? Não está esquecido de Deus, não, em momento algum. Está muito bem lembrado do Senhor. Por isso a alegria nossa tem que ser constante. Por isso, quando Paulo escreve, alegrai-vos sempre no Senhor, o apóstolo Paulo fala que ele aprendeu a estar contente. Ele aprendeu a estar contente com fartura, aprendeu a estar contente com escassez, aprendeu a estar contente com tudo. Mas veja bem que Paulo aprendeu. Jesus quer nos ensinar isso para nós. A estar contente com todas as coisas. Nada não pode nos abater. Por isso que ele fala, não andei ansioso por coisa alguma. Primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas ele vai acrescentar. Jesus sabe do que nós precisamos, irmão. Ele sabe muito bem do que nós precisamos. E eu quero falar para você que ele vai te dar realmente, justamente o que você precisa. Nada mais do que você não precisa. Porque ele quer você perto dele. Ele quer você pertinho dele. Às vezes, se Deus abençoar nós demais, nós corremos o risco de nos desviar do caminho. Porque sempre tendemos para o mal. É uma tendência do ser humano entender para o mal. Então é melhor Jesus te dar o que você precisa, o que você necessita, mas ter você perto dele. E olha para você, o melhor lugar para estar é na presença do Senhor. É o lugar mais seguro para estar é na presença de Deus. Por isso que você está aqui hoje, sinta um privilegiado. Sinta-se, Senhor, eu sou abençoado de estar aqui na tua casa, ouvindo tua palavra, me fortalecendo. Tantas coisas estão acontecendo no mundo lá fora, tantas coisas, mas Jesus está cuidando de todas. Ele está falando para você, fica tranquilo, descansa seu coração. Logo eu voltarei, logo vocês vão ter a alegria completa. A alegria completa. Que coisa boa, né, irmão? Saber que temos um Senhor que cuida de nós, né? Que intercede pela gente, que ora pela gente. Porque a Bíblia diz que eu e você não sabemos orar como convém orar. Mas o Espírito Santo intercede por mim e por você com gemidos, clamando a Deus por tudo. Irmão, nós somos sustentados por oração. Ai de nós se não for o Senhor. Ai de nós se não for o Espírito Santo. Por isso, se você quiser chorar, chore na presença de Deus. Derrame suas lágrimas. Rasgue seu coração para Deus. Deixe Ele acolher cada lágrima.
A Bíblia diz que quando nós semeamos com lágrima, com alegria colheremos. Amém? Você não vai colher com lágrima, não, você vai colher com alegria. Sabe por quê? Porque o Senhor está ouvindo a tua oração, está ouvindo a tua lágrima, está ouvindo o teu clamor. Quando o teu coração é sincero com Ele, Ele responde a tua oração. Ele responde. Basta teu coração estar sincero. O salmista Davi falou, um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Deus não rejeita, irmão. Nenhuma oração é esquecida diante de Deus. Mas como você está orando? Será que a sua oração está com a motivação correta? Será que você está pedindo para Deus está de acordo com a palavra de Deus? Ou às vezes nós oramos de uma maneira egocêntrica, só pensamos em nós, queremos que Deus só abençoe a gente. Seu irmão do lado está precisando de oração. Irmão, Jó começou a ser abençoado quando ele começou a orar pelos seus amigos. Aí Deus começou a multiplicar, começou a abençoar a vida de Jó. E quando estava falando, reclamando, Deus estava só em silêncio. Mas quando Jó começou a orar pelos seus amigos, aí Deus começou a abençoar. Porque Deus é assim, irmão. Ele age de uma maneira que abençoa a todos. Ele não tem acepção de pessoa, não. Nem tem particularidade. A Bíblia diz que ele procura verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Porque com o teu pensamento, teu coração está alinhado com a vontade dele, e aquilo que você pede para fazer é de acordo com a vontade de Deus, Deus vai te dar recurso. Deus vai te dar recurso, vai prover todas as coisas. Às vezes nós ficamos tão preocupados, achamos que somos nós que vamos fazer alguma coisa. Que somos, que eu sei fazer isso, fazer aquilo. Meu irmão, se não for o Senhor para prover e para abençoar, nada acontece. Nada acontece. Por isso que a Bíblia diz, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Se o Senhor não guardar a tua casa, a tua empresa, o teu comércio, o teu trabalho, é em vão. Tudo é em vão. Você pode ganhar dinheiro como for, mas você não vai ver progresso. E você vai ver uma pessoa simples e humilde, tão pouco que tem, mas por ser grato a Deus, você vê Deus multiplicar. Você não vê deixar nada faltar na casa. Por quê? Porque é um coração voltado para Deus. Um coração que reconhece Deus em tudo. A Bíblia diz que nós devemos reconhecer o Senhor em tudo. Em tudo. Porque tudo é para Ele. Por meio dEle e é para a glória dEle. Isso que está acontecendo hoje é para a glória do Senhor. Só Ele tem que ser exaltado nesse lugar. Só Ele tem que ser louvado nesse lugar. Só Ele tem que ser toda a honra e toda a glória para Ele. Aí você vai ver Deus operar maravilhas. Porque quando você dá toda a glória para Ele, Ele recebe com amor e com gratidão, e Ele retribui para a sua igreja, retribui para o seu povo. Por isso que nós somos muito abençoados, muito abençoados. E muitas vezes, irmão, nós estamos precisando só de uma palavra de Deus. Você não está precisando de muita coisa, só de uma palavra de Deus. Porque uma palavra de Deus muda tudo, viu, irmão? Muda tudo, e muda de repente. Aqui que você demorou 10, 15, 20 anos para tentar conquistar, em questão de segundo, Deus muda a tua história. Deus muda a tua história. Porque Ele escreve a tua história. O diabo conhece o teu passado, mas o teu futuro quem conhece é Deus. E quem escreve a tua história é Ele. Por isso que tu tem que se alegrar em Deus em tudo. Em tudo dai graça, porque essa é a boa e a vontade perfeita de Deus. Não reclame, mas agradeça. Você quer ver tudo e bem na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa? Comece a agradecer. Comece a louvar e dizer, Senhor, obrigado pelo que a roupa que eu tenho, por tudo que tu tem me dado. Obrigado por tudo, Senhor. Aí você vai ver Deus mudar a tua história. Porque é Ele quem escreve a tua história. Ele é quem escreve a cada dia, está escrevendo a tua história. Então não se intimida com nada, não tema com nada. Deixa Deus escrever a tua história. Porque Ele escreve muito melhor do que você. Ele faz coisa que só Ele faz. Por isso que Jesus falou, para Deus nada é impossível. Aquela causa que você acha que é impossível, põe teu joelho no chão, começa a orar, começa a agradecer pelaquela causa, começa a entregar para o Senhor, não de uma maneira pedindo, mas de uma maneira agradecendo. Que você vai ver Deus mudar tudo. Deus mudar tudo. Sabe por quê? Porque quando nós agradecemos ao Senhor, nós reconhecemos que Ele é Deus. Que Ele é Deus e que Ele pode mudar tudo.
Ele pode mudar toda a história. Por isso que Jesus falou assim, acautelai-vos, né? Não andei ansiosos, né? Eu estou no controle, eu estou no comando. Gente, quando Cristo subiu, que ele enviou o Espírito Santo, ele está falando assim, vocês não estão sozinhos, vocês não estão órfãos. Só ouça a voz do Espírito Santo, porque ele fala conosco. Ele fala conosco em todo o tempo. Às vezes, quando você está em meio à tribulação, você escuta a voz de todo mundo, mas menos a do Espírito Santo, porque ele sussurra caladinho no teu ouvido, bem caladinho no teu ouvido, mas dá ouvido àquela voz, que é o Espírito Santo falando com você, e obedece àquela voz, não só ouve, obedece, põe em prática, você vai ver Deus fazer grandes coisas, porque nós somos testemunha viva, meu irmão. O que Deus tem feito, só Deus faz. Deus restaura casamento, Deus ressuscita mortos, Deus cura. Nada é impossível para Deus. Nada. Basta só a gente ter fé e não duvidar. Não duvidar. E alegrar no Senhor. A nossa alegria tem que ser no Senhor, porque Ele é a nossa força. Eu quero só ler aqui um versículo que está escrito no livro de Abacuque 3, que fala, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gados no currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da coça, e me fará andar sobre os meus lugares altos, ao regente de música para os instrumentos de corda. Que bênção, né, irmão? Que palavra, né? Não está vendo nada, ainda que tudo esteja ao contrário. Mas mesmo assim me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Porque Ele pode mudar a minha história a qualquer momento. Tudo não está nada a seu favor. Mas quando Jesus entra na causa, meu irmão, ele não entra para perder, não, ele entra para ganhar. Ele já entra ganhando, porque o diabo conhece Jesus. O teu adversário conhece quem é Jesus. Então ele já entra sabendo que a vitória já está ganha. Por isso que você é alegria. A alegria no Senhor é a tua força. Essa alegria que Deus coloca no teu coração, que o Espírito Santo coloca no teu coração, é ela que te faz caminhar todos os dias. É ela que te põe de pé todos os dias. Menos está vendo tudo o contrário. Mas Jesus assim, continua, que você não está sozinho. Por isso que é a alegria do Senhor a nossa força. Quando eu entendi esse versículo, gente, que coisa boa, né? Você saber que a alegria do Senhor é a tua força. É Ele que te sustenta. É Ele que provê todas as tuas necessidades, é Ele. Amém, irmão? Espero que essa palavra fique no coração de vocês. Guarde, a gente guarda um tesouro. Porque a palavra de Deus ela é poderosa para fazer infinitamente mais. E nunca duvide, irmão, nunca duvide, porque aquele que duvida nunca receberá algo da parte do Senhor. Porque a Bíblia diz que ele é como a onda do mar, ele é inconstante, né? Mas aquele que crê e confia, ele recebe do Senhor. Como Jesus falou para Tomé, Tomé, não seja descrente, seja crente. E só quem recebe do Senhor, meu irmão, quem crê. Só recebe algo da parte do Senhor quem crê. Porque a palavra diz, você tem que crer. Todo aquele que quer se aproximar do Senhor, creia que Ele é galardoador e recompensador daqueles que o amam e daqueles que o temem. Glória a Deus, irmão. Deus abençoe. Vou passar para o meu irmão Frank aqui. Amém. Que palavra, hein? Palavra abençoada, né? E eu estava meditando aqui também, junto com a palavra de hoje, né? Eu não sei se vocês perceberam no louvor, né? Entrega o controle para Deus, né? Então, tipo assim, à medida que você entrega o controle para Ele, Ele vai te guiando pelo melhor caminho. Por mais que seja tortuoso, mas o caminho de Deus sempre é o melhor, né? E também foi comentado também sobre a história, né? Então, para o homem, a história tem um começo e tem um fim. Mas para Deus, ele não tem fim, né? À medida que a gente acha que a nossa história acabou, né? Deus sempre vai fazer uma nova história, como foi no louvor aqui também, né? Amém? Então,
E também queria deixar um versículo, né, que está em 2 Coríntios 12:10, né, onde o apóstolo Paulo diz assim, né, que e como foi falado aqui também, né, o Fabiano comentou, né, que o apóstolo Paulo ele aprendeu, né, o que Deus realmente queria, né, e e aqui em 12:10, 2 Coríntios 12:10, no finalzinho diz assim, né? Porque quando estou fraco, então é que sou forte, né? Então, às vezes a gente se sente fraco por algum momento ou por algum acontecimento, né? Mas se a gente tem Cristo que habita em nós, né? Nós somos fortes, né? Amém? Glória a Deus. E eu queria deixar também um convite para quem está presente aqui, né? Aqueles que tá precisando de uma oração, né? Por algum motivo, né? Pode ser por alguma causa, uma doença, algum incômodo pessoal, né? Ou até melhor, para aqueles que ainda não conheceram, não conhecem a Jesus e sente no coração de estar entregando, né, a sua vida para Ele, né? Estaremos aqui à disposição para estar orando, né? Então, aquele que tiver, né, sentindo isso no coração, por favor, se achega aqui na frente, não precisa ter vergonha, tá? Jesus é aquele que vai prover todas as coisas, tá bom? Então, amém. Glória a Deus. Tua voz me chama sobre as águas, onde meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, meio ao mar, eu confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, e tu és tua graça cobre meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, não vai falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, e tu és guia-me para que tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que tudo em ti confie, sobre as